Antes de orarmos juntos, quero te convidar a abrir o seu coração e ouvir a voz de Deus. Talvez você tenha chegado aqui buscando uma resposta, talvez carregando um fardo invisível, ou talvez apenas sentindo que algo dentro de você precisa ser renovado. Seja qual for o motivo, saiba que não é por acaso. Este momento é um convite dos céus para que você respire fundo, se acalme e se conecte com o Pai. A palavra de Deus tem o poder de atravessar qualquer circunstância, de transformar ambientes e de reacender a fé. E há uma história registrada em 2 Crônicas 20 que fala profundamente aos nossos corações, especialmente quando a vida parece estar fora de controle. Era um dia aparentemente comum no reino de Judá. O rei Josafá, um homem temente a Deus, governava com fidelidade. Mas, de repente, mensageiros chegaram correndo, com o olhar aflito e o coração disparado. Eles traziam mais notícias. Um imenso exército estava vindo contra o povo de Deus. Não era apenas um grupo isolado de soldados, nem uma única nação inimiga. Era uma multidão de guerreiros, uma aliança de inimigos avançando rapidamente, prontos para destruir tudo. Eles já estavam perto, acampados em Hazazon Tamar, também conhecido como En-Gedi. Imagine o pânico, o peso que caiu sobre os ombros de Josafá. Ele não era apenas um homem naquele momento, ele era um rei, um líder responsável por todo um povo. Homens, mulheres, crianças, todos olhavam para ele em busca de direção. Toda a segurança, cada lar, cada sonho de um futuro em paz agora estava ameaçado. A terra, que antes era marcada por cânticos e tranquilidade, estava à beira de um confronto mortal. E qual foi a reação de Josafá? Ele não fingiu coragem. A Bíblia diz claramente, ele teve medo. Sim, medo. E isso nos ensina algo profundo. Até os que andam com Deus podem sentir medo. A diferença está em como respondemos a esse medo. Josafá teve medo, mas ele não deixou que o medo o dominasse. Ele não se escondeu, não se desesperou e não correu para estratégias humanas ou soluções políticas. Ele tomou uma decisão que mudou completamente o rumo daquela história. Decidiu buscar ao Senhor. A Bíblia diz que ele dispôs o coração para buscar ao Senhor. Ele fez disso sua prioridade. Antes de afiar espadas ou preparar o exército, ele preparou o coração. Antes de reunir os generais, ele convocou o povo para um jejum. Ele entendeu que aquela batalha não seria vencida pela força, mas pela dependência total de Deus. Josafá não buscou fama, não apelou para o orgulho. Ele se humilhou. E, mais do que isso, chamou toda a nação a se humilhar também. Declarou jejum em todo o território de Judá. Homens, mulheres, jovens e crianças se reuniram para orar, jejuar e clamar. Mas imagine essa cena, uma multidão ajoelhada, chorando, clamando por misericórdia. Um povo inteiro confessando sua fragilidade e reconhecendo que só Deus poderia salvá-los. Não era um gesto religioso vazio, era fé viva em ação. Quantas vezes nós, diante do caos, tentamos resolver tudo sozinhos? Tentamos segurar as pontas, manter as aparências, buscar saídas com as nossas próprias mãos. Mas há momentos em que Deus nos convida a parar e entregar. A oração de Josafá foi clara. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa é uma das declarações mais poderosas de fé que existem. Reconhecer que estamos perdidos, sim, mas ao mesmo tempo confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Se hoje você se sente sem direção, sem forças, sem resposta, saiba, você não está só. E mais do que isso, você não precisa lutar sozinho. Enquanto todo o povo de Judá estava reunido em oração, Deus fez algo poderoso. Ele levantou um profeta, um homem simples chamado Jaaziel, para trazer uma palavra direta do céu. E o que Deus disse através dele foi arrebatador. Não tenham medo, nem se assustem por causa desse grande exército,
pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Essas palavras ecoam como um trovão de paz no meio da tempestade. Quando Deus diz que a batalha é dele, isso muda tudo. Significa que a responsabilidade da vitória não está mais nas nossas mãos. Significa que o resultado final não depende da nossa força, da nossa inteligência ou da nossa capacidade. Deus estava dizendo ao povo: vocês fizeram a parte de vocês, buscaram a mim, se humilharam, jejuaram e oraram. Agora, deixem o resto comigo. E é exatamente aí que muitas pessoas falham. Elas até oram, mas depois querem tomar o controle de volta. Não confiam o suficiente para entregar e descansar. Mas a fé verdadeira começa quando a gente solta o controle e se rende totalmente à vontade de Deus. A resposta de Deus a Josafá não foi apenas um conforto emocional, foi uma ordem clara. Amanhã vocês vão descer contra esse exército, mas vocês não precisarão lutar. Apenas tomem posição, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Parece contraditório, não é? Deus manda descer para a batalha, mas diz que não vão precisar lutar. É porque a vitória não dependia da espada, dependia da obediência. Obediência quando o medo grita. Obediência quando o coração vacila. Obediência quando tudo em nós quer correr. Deus não está pedindo que você vença o inimigo com suas próprias mãos. Ele só está pedindo que você confie e permaneça firme, porque Ele está lutando por você. No dia seguinte, ao amanhecer, Josafá e todo o povo obedeceram à direção de Deus. Eles não ficaram paralisados, nem atrasaram. Eles foram ao encontro do inimigo, mesmo sem saber como tudo aconteceria. E algo extraordinário aconteceu. Antes mesmo de Judá chegar ao campo de batalha, Deus já havia entrado em ação. As nações inimigas que haviam se unido contra Judá começaram a brigar entre si. Confusão tomou conta do acampamento inimigo. Eles se destruíram uns aos outros, sem que um único soldado de Judá precisasse levantar a espada. Quando o povo de Deus chegou ao local, tudo já havia sido resolvido. A batalha, literalmente, já estava vencida. Isso é o que acontece quando colocamos a nossa confiança totalmente no Senhor. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você jejua, Ele prepara o caminho. Enquanto você adora, Ele derruba os muros. O povo de Judá não venceu com estratégias humanas, venceu com fé, com obediência e com adoração. E esse é um princípio espiritual profundo. Existem vitórias que só vêm quando colocamos a adoração à frente da guerra. Josafá fez algo aparentemente ilógico. Ele colocou cantores na frente do exército. Pessoas louvando a Deus estavam na linha de frente. E sabe o que eles cantavam? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto louvavam, Deus agia. Enquanto cantavam, Deus batalhava. Enquanto glorificavam, Deus confundia os inimigos. A pergunta é: quando o caos se aproxima da sua vida, o que você coloca na frente? Medo? Dúvida? Desespero? Ou você tem coragem de colocar a adoração como sua arma principal? Não é fácil cantar no meio da luta, mas quando você louva em meio à dor, você está declarando que sua confiança não está nas circunstâncias, está no Deus que transforma qualquer cenário. Depois da vitória, o que aconteceu com Judá foi ainda mais surpreendente. O povo não apenas venceu sem lutar, eles foram recompensados com uma abundância inimaginável. A Bíblia diz que ao chegarem no campo onde os inimigos haviam caído, encontraram riquezas, tesouros, roupas preciosas e bens em grande quantidade. Eram tantos despojos que levaram 3 dias inteiros para recolher tudo. Isso nos ensina algo poderoso. Quando Deus entra na batalha, Ele não só te dá a vitória, Ele te restitui, te honra e te abençoa muito além do que você imaginava. O que parecia o fim de Judá se tornou o início de uma nova estação de abundância. O que parecia destruição virou testemunho.
O que parecia o momento da queda foi, na verdade, o palco da exaltação. E o melhor, tudo isso começou com uma atitude de fé, com um coração rendido em oração e jejum. Eles poderiam ter tentado lutar sozinhos, poderiam ter fugido, mas preferiram buscar a presença de Deus e, por isso, receberam muito mais do que esperavam. Você precisa entender isso. Deus não é um Deus de migalhas, Ele é um Deus de abundância, de restituição, de favor multiplicado. Quando você confia nele e o coloca em primeiro lugar, Ele transforma o choro em riso, o medo em força, o deserto em fonte e a guerra em testemunho. Mas para viver esse tipo de milagre, você precisa se posicionar. Não dá para viver a plenitude de Deus com uma fé rasa. Não dá para experimentar a recompensa sem antes passar pelo lugar da rendição. Talvez você esteja passando por uma perda, uma escassez, um momento de luto, confusão ou dor. Mas se você colocar isso nas mãos de Deus, o que hoje é motivo de choro, amanhã será motivo de louvor. O resultado dessa vitória foi mais profundo do que riqueza e segurança. A Bíblia diz que, após a intervenção divina, o temor do Senhor caiu sobre todas as nações ao redor. Os reinos vizinhos, ao ouvirem como Deus havia lutado por Judá, ficaram espantados e nenhum ousou mais se levantar contra eles. Deus não apenas protegeu seu povo, Ele estabeleceu respeito, honra e paz ao redor de Judá. Isso mostra que quando Deus age por você, até quem duvidava do seu Deus passa a reconhecer o poder que te sustenta. Não são suas palavras que convencem o mundo, são as evidências da presença de Deus na sua vida. É quando você deveria estar no chão, mas está de pé. É quando tudo dizia que era o fim, mas Deus reescreveu a história. É quando os outros veem que você não venceu porque era forte, mas porque foi sustentado por algo maior. A intervenção dos céus não só te exalta, mas serve como testemunho para outros. Gente que nunca ouviria uma pregação começa a observar sua vida e dizer: há algo diferente ali, há um Deus cuidando daquela pessoa. E isso tem um nome: testemunho vivo. Você não precisa subir em palcos, você só precisa viver com fé. Sua fidelidade na prova será um grito mais alto do que qualquer pregação. Seu exemplo de perseverança e entrega será a semente que Deus vai usar para tocar outros corações. Josafá não buscava glória, mas foi honrado. Judá não procurava status, mas foi respeitado. Tudo isso veio porque eles escolheram confiar, orar e adorar, em vez de temer e fugir. E sabe o que veio depois? A paz. A Bíblia diz que o reino de Josafá teve paz por todos os lados, porque o próprio Deus havia lhe dado descanso. Esse é o Deus que você serve. Ele não só vence a guerra, ele silencia os inimigos, restaura sua força e te dá paz em todas as direções. A paz que Deus deu a Josafá não foi apenas a ausência de guerra, foi um descanso profundo, fruto da fidelidade, da oração e da confiança. Mas repare, essa paz não veio antes da luta, nem durante. Ela veio depois da rendição e da intervenção de Deus. Isso nos ensina algo crucial. A paz verdadeira não vem quando tudo está calmo. Ela vem quando a presença de Deus se torna maior do que qualquer tempestade. Você pode estar em meio ao caos, com contas atrasadas, saúde fragilizada, conflitos na família e ainda assim viver uma paz que ninguém consegue entender. Porque essa paz não nasce das circunstâncias, ela nasce da certeza de que Deus está no controle. Jesus disse em João 14:27, "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo." Essa paz não se compra, não se aprende em livros, não se fabrica com técnicas humanas. Ela é um presente divino, é o selo que confirma: você não está mais lutando sozinho. Mas para receber essa paz, você precisa escolher um caminho, o caminho da entrega. Enquanto você tentar controlar tudo, carregar tudo, entender tudo, essa paz vai te escapar. Mas quando você solta as rédeas e diz: "Senhor, eu confio em Ti",
Aí sim, ela vem como um rio que inunda a alma. Talvez você esteja pedindo por respostas, por soluções imediatas, mas Deus hoje quer te dar algo ainda maior: descanso na alma. Ele quer que você durma sem medo, viva sem angústia, caminhe sem ansiedade. E isso só é possível quando você escolhe confiar, mesmo sem entender. Você consegue fazer isso hoje? Consegue colocar essa situação nas mãos de Deus e deixar que Ele governe? Às vezes, a maior batalha não está ao nosso redor, está dentro de nós. Enquanto Josafá enfrentava um exército lá fora, muitos de nós enfrentamos um exército invisível dentro da mente e do coração. É o medo que sussurra de madrugada, é a ansiedade que aperta o peito sem motivo, é a culpa de erros do passado, é a insegurança que nos faz duvidar do nosso valor. É o cansaço de quem já orou muito e ainda não viu resposta. Mas saiba disso, Deus também luta essas batalhas internas por você. Ele vê o que ninguém vê, Ele conhece as lágrimas que ninguém enxuga, Ele entende os conflitos que você nem consegue explicar. O Salmo 34:18 diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido." Deus não exige que você seja forte o tempo todo. Ele não rejeita o coração fraco, ferido ou cansado. Pelo contrário, Ele se aproxima de quem está quebrado. Ele estende a mão, levanta, restaura e sopra vida nova sobre as cinzas. Você pode ter chegado ao limite das forças, mas ainda não chegou ao fim, porque Deus não terminou o que começou em você. E mesmo quando você não sente, Ele está agindo. Mesmo no silêncio, Ele está se movendo. Mesmo quando nada muda por fora, Ele está transformando algo por dentro. Então hoje, respire fundo. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem sentir, eu creio. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que atrai o céu para dentro da sua casa. Quando Josafá e o povo de Judá começaram a louvar, algo extraordinário aconteceu. Eles não estavam comemorando a vitória depois da guerra. Eles estavam adorando antes mesmo de ver o livramento. Isso é fé em sua forma mais pura. Adorar antes da resposta, louvar mesmo em meio à incerteza. Segundo a Bíblia, quando o povo começou a cantar e louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos, e eles foram derrotados sem que Judá precisasse levantar uma espada sequer. Repare nisso. O louvor abriu o caminho para o milagre. O som da adoração foi mais forte do que o barulho da guerra. Isso nos ensina algo profundo. Quando você escolhe adorar, o céu entra em movimento. A adoração não muda apenas o ambiente, ela muda o coração, fortalece a fé e atrai a intervenção divina. Muitos esperam um milagre para louvar, mas os que conhecem a Deus de verdade louvam até que o milagre chegue, porque sabem que Deus é digno de adoração mesmo antes da bênção. Isaías 61:3 nos diz que Deus troca vestes de lamento por vestes de louvor. Ou seja, louvar é um ato de guerra espiritual. É declarar: mesmo que tudo esteja escuro, eu sei quem é a luz. Mesmo que eu esteja no vale, eu sei quem é o pastor. Então, não espere sua situação mudar para adorar. Adore até sua situação mudar. Cante, mesmo na dificuldade. Ore, mesmo sem forças. Levante as mãos, mesmo com lágrimas nos olhos. Porque quando você louva, o céu se inclina para ouvir. Para encerrar, queremos lembrar que a vitória de Josafá não foi só um acontecimento histórico. É uma lição viva para cada um de nós hoje. Deus é um Deus que ouve, responde e batalha ao nosso lado. Ele não nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Mas essa aliança com Deus exige uma postura de fé. Buscar a sua presença, confiar na sua palavra, orar com sinceridade, jejuar com propósito, louvar com o coração aberto. Esse é o segredo para transformar crises em milagres, medo em coragem, desespero em esperança.
Lembre-se do que Josafá fez. Quando o perigo apareceu, ele não se desesperou. Quando o medo veio, ele não se escondeu. Ele buscou a Deus, clamou por socorro e se rendeu completamente. E o resultado? Deus deu uma vitória completa, sem luta humana, sem derramamento de sangue. Essa é a vitória que Deus quer dar para você hoje. Não importa qual seja a batalha que você enfrenta, lembre-se que ela não é sua, é do Senhor. Por isso, se entregue, levante a voz em oração, creia no impossível e permita que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Se esta palavra foi edificante para você, deixe seu amém nos comentários, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra e continue firme na fé. Deus está contigo.